todos mais uma vez. Creio que quase todo mundo aqui já me conhece, mas para aqueles que não sabem meu nome é Michele. Eu faço parte aqui do grupo de oração Alva Viva. Dia 4 desse mês completou 1 ano, glória a Deus. Estou muito grata a todos por estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui para poder pregar a palavra do Senhor para todos vocês. É com muita alegria que eu dou início a esta pregação, pedindo para que vocês possam prestar atenção a tudo que o Senhor tem para falar para vocês nessa noite de hoje. Todas as nossas pregações são especiais, porque é o Senhor quem fala através de nós. E o Senhor hoje vai falar através de um apóstolo que ele suscitou, de um apóstolo que passou de perseguidor dos cristãos para ser perseguido. Esse apóstolo é Paulo, o nosso querido e amado São Paulo, que até de nome mudou, de Saulo para São Paulo. A sua história que todos aqui já conhecem, ele vinha de Damasco, ele caiu do seu cavalo, por conta de uma luz que ele viu muito forte. Era o Senhor falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele mesmo instante ele ficou suando. Mas através daquela cegueira, ele conseguiu enxergar aquilo que ele não conseguia enxergar quando estava vendo com seus olhos, que era a glória de Deus. E ele escreveu lindas cartas para nós, cartas de Coríntios, cartas aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Efésios. E uma curiosidade, enquanto eu estava estudando para pregar, a carta que nós vamos falar hoje vai ser a carta de São Paulo aos Romanos. E essa carta, ela vem depois de Atos dos Apóstolos, era logo a primeira. Só que ela foi a última que foi escrita por São Paulo. Ele, quando estava ainda na cidade de Corinto, ele escreveu essa carta. Depois ele foi para Jerusalém, porque ele tinha a missão de levar algumas ofertas aos necessitados de lá. E lá, por pregar a palavra de Deus, por pregar a glória de Jesus, ele acabou sendo preso, porque não gostava do que ele estava falando, pois Paulo anunciava a verdade. E toda vez que nós anunciamos a verdade, vai ter sempre alguém que não vai gostar. Vai ter sempre alguém olhando para a gente de cara feia. E muitos olharam de cara feia para São Paulo, mas ele mesmo assim não desistiu. Ele foi preso, depois de muito tempo ele foi liberto, e ele continuou a sua caminhada. Eu peço para que todos vocês possam abrir na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11. Uma outra curiosidade, gente, que estudando, eu fui vendo, a vida de São Paulo, uma vida tão cheia de riquezas, de vitórias. Ele tinha um desejo muito grande de ir até Roma. Ele sempre cumpriu esse desejo no seu coração, porque ele passou por todas as cidades pregando a palavra do Senhor. E faltava ele ir até Roma. Ele era romano. Faltava ele pregar para os seus compatriotas. E ele conseguiu. A sua carta chegou primeiro através de uma irmã, e depois ele foi. E essa carta tem muitas coisas. Essa carta de São Paulo aos Romanos vai falar do pecado, vai falar da consequência do pecado, que é a morte, vai falar que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, terá a vida eterna, vai falar da confiança total que São Paulo tinha em Jesus Cristo, vai falar de muitas coisas que nós temos que aprender com São Paulo. E nós temos a capacidade de ser apóstolos como ele. Amém? Todos acharam? Romanos capítulo 11. Vai do versículo 1 até o versículo 10. Amém? O título é: A rejeição de Israel não é total. Pergunta então, isso é São Paulo dizendo: acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira alguma, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não
escolhi o seu povo, e ele de antemão distinguiu. Desconheceis o que narra a Escritura no episódio de Elias, quando este se queixava de Israel a Deus: Senhor, mataram vossos profetas, destruíram vossos altares. Fiquei apenas eu, e ainda procuram tirar minha vida. Que lhes respondeu a voz divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. É o que continua acontecendo no tempo presente. Subsiste um resto segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é o pelas obras. De outra maneira, a graça cessaria de ser graça. Consequência, que Israel não conseguiu o que procura. Os escolhidos, estes sim, o conseguiram. Quanto aos mais, foram obcecados. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam, até o dia presente. Davi também o diz: a mesa se lhes torna em laço, em armadilha, em ocasião de tropeço, em justo castigo. A vista se lhes obscureça para não verem, dobra-lhes o espinhaço sem cessar. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Para que possamos entender melhor um pouco esse capítulo 11, não precisa vocês voltarem não. São Paulo ele começa a falar, 2 capítulos anteriores, no capítulo 9, ele começa a expressar a grande tristeza que ele sentia. Ele sentiu uma grande emoção no seu coração ao olhar para aqueles seus irmãos na cidade de Roma, melhor dizendo, porque aqueles seus irmãos não acreditavam em Deus, em tudo que Deus já havia realizado na vida deles. Então São Paulo sofria, ele orava, ele lutava, ele sofria muito, porque ele queria que todos aqueles seus irmãos acreditassem em Jesus. São Paulo, ele orava por cada um de seus irmãos. E essas orações ajudaram, porque o Senhor, mesmo sendo rejeitado por aquele povo, o Senhor não deixou de abençoar, não deixou de derramar as bênçãos daquele povo. São Paulo estava pregando em Roma para israelitas, para judeus, mas ele os chamava de irmãos. E por que eles chamavam de irmãos? Claro que não tinham o mesmo sangue, mas eles consideravam irmãos em espírito, irmãos em Jesus Cristo. E quem são esses israelitas? Não são apenas aqueles descendentes de Israel, mas também os filhos da promessa. São os filhos da promessa do Senhor. Todos aqui sabem que Israel foi a cidade escolhida pelo Senhor. Ali estava o povo eleito. Israel foi adotado como um filho de Deus. Deus realizou muitas coisas, fez muitas obras na vida daquele povo, mas por rebeldia e por desobediência, aquele povo não aceitava a lei de Deus. Aquele povo não seguia a justiça de Deus. Porém, o Senhor tem misericórdia. Ele tem toda misericórdia para aqueles que têm fé. Nós não somos israelitas de nascença, né? Cada um aqui tem a sua naturalidade. Mas todos nós somos filhos amados do Senhor. Todos nós somos filhos da promessa do Senhor. E tudo que o Senhor cumpriu em Israel, Ele não vai deixar de cumprir nos tempos de hoje. Mais à frente, São Paulo vai dizer que o homem ele não tem o direito de contestar a vontade de Deus. O homem não tem o direito de falar: você é o escolhido, você não é o escolhido, você merece as graças do Senhor, você não merece. O homem não tem direito de fazer isso. Só quem sabe se você deve ou não receber a graça é Jesus. É Jesus quem conhece os nossos corações. É Ele que sabe o que está
Ele pode nos julgar. E essa graça, né, a própria palavra já diz, é uma coisa gratuita, é uma coisa que Deus nos dá gratuitamente. Essa dádiva, nós não podemos recusar. Só que, infelizmente, o homem, quando eu falo homem, eu falo do ser humano em geral, ele muitas vezes não entende que as coisas que acontecem na vida dele, sejam boas, sejam ruins, é para o bem dele. Porque Deus é um Pai misericordioso. Deus é um Pai que quer educar. Você, quando educa o seu filho, você não diz sim para tudo que ele pede. Você tem que impor limites. Você tem que colocar cabresto, como diziam, né? Você tem que falar, não, hoje não posso. Hoje não tenho dinheiro para comprar o que você quer. Então, o seu filho tem que também aprender a ouvir não. Porque ele vai ouvir muitos não quando crescer. Ele tem que ter essa formação moral dentro de casa. Então, Deus faz a mesma coisa conosco. Ele nos impõe limites. Ele nos prepara. Ele não nos dá logo assim, de imediato que nós pedimos alguma coisa para Ele. Por quê? Porque Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que muitas vezes, né, acontece da pessoa receber a graça e sair fora da igreja. Eu, quando era orientadora de catecumenato, eu via tantos jovens, né, recebendo a crisma, recebendo o Espírito Santo, a confirmação. Eu dizia para esses jovens que apenas estavam começando a caminhada, que ali era o começo da caminhada e não o final. Era o final de uma preparação, mas era o início de uma longa caminhada. Mas ele entrava por um ouvido e saía por outro. Esses jovens não seguiam em frente. Muitos se dispersavam, poucos ficavam. Então o Senhor Deus, Ele conhece tudo. Ele sabe como estamos preparados para receber aquilo que nós pedimos. Ele sabe também se o que nós pedimos é para o nosso bem, que às vezes a gente julga saber o que é para o nosso bem e às vezes não é para o nosso bem. E Ele, como Pai amoroso e misericordioso, Ele sabe. Então tudo Ele prepara, com todo carinho e com todo cuidado. E nós temos que perceber que o pecado, ele quer tirar essa graça de nós. O pecado, ele quer fazer com que nós recusemos essa vontade do Senhor em nossas vidas. E quando nós recusamos, não aceitamos a vontade do Senhor em nossas vidas, o que acontece com a gente? Nosso coração fica endurecido. Como se tivesse uma capa bem dura ao redor dele e não deixasse penetrar nada. O amor de Deus não penetra, as palavras do Senhor não tocam no nosso coração, e o coração da gente vai ficando cada vez mais endurecido, o coração da gente vai ficando cada vez mais fechado, mais obscuro, a luz do Senhor não entra. Olha o que o pecado vai fazendo com a gente. Vai transformando a gente em verdadeiro homens e mulheres de pedra. E a gente não quer ser homens e mulheres de pedra. Vocês querem ser homens e mulheres de pedra? Não. Nós fomos feitos de carne e espírito. E nós não podemos aprisionar essa carne, nós temos que movimentar, nós não podemos aprisionar o nosso espírito. E quem é esse espírito? É o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Outra coisa, meus irmãos, se vocês pararem para perceber, o Senhor, Ele não vai buscar aquele que é bonitinho, Ele não vai buscar aquele que está todo dia lá na igreja, Ele vai atrás daquele que está lá perdido, daquele que pela sociedade é excluído, é rejeitado, daquele que pela sociedade não é amado, daquele que fica à margem, às vezes daquele irmão que nós achamos que não merece, é daquele lá que Jesus tem compaixão, é aquele lá que Jesus vai buscar. Então nós não podemos julgar, eu estou no grupo de oração, eu vou à missa todos os domingos, vou à missa todos os dias, eu participo de circo bíblico, eu estou salvo.
Não está salvo, não, coisa nenhuma. A Michelle está lá pregando. Eu não estou salva, não. Isso que eu estou fazendo aqui não é garantia de salvação minha, não. Se a garantia de salvação minha é o que eu faço daquela porta para fora. Que aqui é muito fácil eu amar vocês, eu abraçar vocês, e lá fora, na convivência com aqueles que a gente não é muito na cara, que a gente nem conhece direito e falar, fica a cara daquela pessoa. É incrível como a gente faz isso. A gente olha e fica na cara da pessoa, fica a cara daquela pessoa, e a pessoa nunca fez nada pra gente. Às vezes apenas passa pela rua, a gente olha assim, já julga sem conhecer a pessoa. Às vezes aquela pessoa tem tanto para te oferecer, ou às vezes aquela pessoa tem tanto que buscar de você. Às vezes ela nem sabe o que está precisando de você. Então nós temos que ter cuidado para não julgar, para não acharmos melhores que os outros, para que nós não acharmos que a nossa salvação está garantida porque a gente está aqui na casa do Senhor. Porque aqueles que estão lá fora têm o mesmo direito que nós temos de ser salvos. Mais à frente, no capítulo 10, São Paulo, ele vai expressar um profundo desejo de que todos os seus irmãos se salvem. Nós somos irmãos de São Paulo também, gente. Ele lá, enquanto vivo, ele já orava por aquele povo que ali estava na frente dele, por todos os povos, todas as cidades em que ele foi pregar a palavra do Senhor. Ele pedia por aqueles povos, para que aqueles povos se convertessem, para que aqueles povos buscassem a salvação. E nós somos descendentes daqueles povos. Nós somos a geração futura daqueles povos. Então ele também orava por nós. Ele também pedia por nós para a nossa salvação. E ele nos diz que a fé é a condição necessária para a nossa salvação. Aquele que não tem fé, não tem nada. Aquele que não sente, tem um pouquinho assim, né? O tamanho de um grão de mostarda, que fala na palavra. De fé, não tem nada. É vazio. Porque é a fé que nos preenche. É a fé que nos dá a certeza daquilo que nós não temos. São Paulo nos diz que todo aquele que nele crê no Senhor, que todo aquele que invocar o seu santo nome, seja a hora que for, o momento que for, o Senhor o atenderá e este será salvo. E o Senhor não faz distinção de pessoas, não. Ele não olha para você e fala, você é bonita, então você vai receber a graça, você vai ser salvo. Você é feio, você não é salvo. Não tem isso, não. A sociedade, o ser humano é que faz isso. O ser humano é que nos exclui. Quanta gente aí está desempregada, porque às vezes é um pouco gordinha. Quantas vezes aí a pessoa está desempregada porque usa tatuagem, porque usa piercing? Não estou dizendo que é certo a tatuagem e o piercing. É da vida de cada um. Mas nós não podemos julgar aquela pessoa que usa tatuagem, que usa piercing, como uma pessoa ruim. É o coração dela que demonstra se ela é uma pessoa boa ou não. Então nós fazemos essa exclusão. Nós olhamos de cara feia para o irmão. Se ele passa pela rua e não dá bom dia, a gente já olha de cara feia. A gente nem sabe às vezes por dentro o qual está passando. De repente ele nem nos viu. Não custa a gente chegar, oi irmão, bom dia. Às vezes ele está precisando daquele teu bom dia. Ele está precisando daquele teu sorriso. E você, por capricho, ele não falou, eu também não vou falar. O Senhor, Ele não quer saber se você é feio, se você é bonito, se você é pobre, se você é rico, se você é gordo, magro, se você é negro, se você é branco. O Senhor não quer saber disso. Ele quer saber do teu coração. Ele olha para cá, ó, para cá para dentro. O coração não tem cor, o coração não tem raça, o coração não tem espécie, o coração é um só. O que nos une aqui hoje é o sangue? É o coração.
Alguns aqui têm o sangue que une, mas mais do que o sangue é o coração. O que une a mãe ao filho é o coração. O que une seu esposo ou sua esposa é o coração. Amém? Amém. Ele conclui, lá no capítulo 11, que mesmo aquele povo sendo rebelde, mesmo aquele povo rejeitando as leis de Deus não deixou de derramar as bênçãos sobre aquele povo. Deus não deixou de enviar o Messias. Aquele povo não aceitava, mas mesmo assim Deus, por misericórdia, enviou o Messias àquele povo. São Paulo é prova de um ser humano fiel, de um remanescente. O que é um remanescente? É aquele que resta, é aquele que o Senhor acolhe, é aquele que o Senhor busca. E assim como São Paulo, nós também somos remanescentes. São Paulo, como eu disse antes, ele perseguia e matava cristãos em nome de Deus. E passou a ser, ou melhor, ele perseguia e passou a ser perseguido pela mesma causa. São Paulo apanhou, São Paulo sofreu. São Paulo muitas vezes esteve à beira da morte, mas nem mesmo assim ele desistiu de falar de Deus. E nós temos que prestar atenção, às vezes a gente não se atenta para isso. Mas se você reparar, toda vez que você comete um pecado, você fere o coração de Deus. Todas as vezes que você faz algo que não agrada ao Senhor, é como se você estivesse sujeitando o Senhor à crucificação novamente. Porque o ser humano, infelizmente, foi responsável por todo o sofrimento, por toda a humilhação que Jesus passou. Mas nós também somos responsáveis por não mais colocar o Senhor Jesus naquela cruz. Não fazemos isso com Jesus, não colocamos de novo naquela cruz. Atentamos para as coisas que nós fazemos. O último ponto, meu irmão, minha irmã, que eu queria destacar para finalizar, é que muitas vezes a gente pode pensar, eu faço tudo tão direitinho, eu cumpro com os mandamentos, eu faço as coisas todas certinhas. Mas com que intenção você está fazendo essas coisas? Com que intenção você vai à casa do Senhor? Você vai à casa do Senhor para buscar alguma coisa para Ele realizar na sua vida? Você vai para buscar a graça ou você vai para buscar a Ele? Qual é a intenção que você vem dentro do seu coração? Seja sincero consigo mesmo. Pense. Repense antes de perguntar, mas eu faço tudo tão direitinho, não recebo nada de bom na minha vida. E o meu irmão lá, eu vejo ele receber tantas coisas, eu vejo ele conquistar tantas coisas. Então pare e pense muito bem. De repente, aquele irmão que a gente julga que não vai para o céu, é aquele que nós primeiro encontramos quando vamos para o céu. E nós temos que rezar muito para estarmos lá no céu também. E a gente não sabe. Então nós temos que vigiar, tomar conta das nossas atitudes. Nós temos que viver aquilo que falamos. Se eu estou aqui, pregando para vocês, não viver o que eu falo, se eu aqui não colocar em prática na minha vida aquilo que eu estou falando, então eu estou sendo uma fraude, uma mentira. Todas as minhas palavras estão sendo em vão. Vocês só vão saber conhecer o verdadeiro Deus, não com aquilo que eu estou falando aqui, mas com aquilo que eu vivo lá fora. Então oremos, vigiemos, e possamos ter na consciência de que todos nós temos a mesma oportunidade de sermos salvos.
Eu peço a vocês para que fechem os olhos. E aqueles que verdadeiramente querem assumir um compromisso com o Senhor na noite de hoje. Que compromisso é esse? O compromisso de buscar incessantemente pela salvação. Mas como fazemos isso? Tendo vida de oração, lendo a palavra do Senhor, orando por aquele irmão que nos persegue, pedindo ao Senhor para que resistamos ao pecado, para que fujamos de toda ocasião de endurecimento do nosso coração, pedindo ao Senhor para que tire a nossa rebeldia, as nossas contradições, pedindo ao Senhor para que possamos aceitar a vontade dele em nossas vidas, que possamos assumir esse compromisso com Deus nessa noite de hoje, que possamos, na semana que vem, que é o Natal. Natal não é ganhar presentes, Natal não é dar presentes. É bom, é muito bom. Mas Natal significa nascimento do Senhor Jesus. Ah, mas o Senhor Jesus nasceu há 2014 anos atrás. Jesus espera por nascer no teu coração. Deixa o teu coração ser a manjedoura do Senhor Jesus. Acolha o Senhor Jesus. Deixa Ele nascer dentro de você. Esvazie-se de si mesmo. E deixa que Deus possa preencher tudo que está vazio em você. Há uma música. Ela nos fala que só a graça de Deus nos basta. E é somente isso, só a graça de Deus nos basta. A graça do Senhor nos basta para que possamos viver, para que possamos caminhar, para que possamos pregar a sua palavra. E quando nós estamos pregando a palavra do Senhor, nós não devemos ter em mente buscar glórias. Quando nos destacamos no nosso trabalho, na nossa faculdade, em qualquer lugar que nós estejamos, se nós nos destacamos, que bom que tem alguém que reconhece a tua inteligência, que reconhece o teu talento, que reconhece o teu esforço. Mas não se vanglorie por conta disso. Não se ache melhor do que os outros. Porque para Deus, o mais importante é a humildade do teu coração. Então essa música, ela começa falando que nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Que a nossa glória é fazer com que conheçam a Jesus. E tem um pedido muito forte nessa música. Que diminua eu para que tu cresças em mim. É isso que nós devemos pedir todos os dias a Deus. Diminua, Senhor. Diminua o meu egoísmo. Diminua a minha incredulidade. Diminua a minha impaciência. Diminua a minha falta de perdão. Diminua a minha intolerância com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos. Me faça aumentar o valor. Me faça aumentar aquilo que vem de ti. Me faça aumentar, Senhor Jesus, a tua presença dentro de mim. Para que aquele meu esposo, aquela minha esposa, aquele meu irmão que não te conhece, possa enxergar em mim o Senhor. Amém? Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais.
E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a Ele: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta
fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.